Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a esse nosso cantinho na internet aqui. Eu ainda de férias, ainda viajante, parece que essa férias não termina nunca, né? Não, está terminando, já estou quase voltando. Hoje nós vamos fazer uma live especial, a live do bem. Episódio 36, hoje nós vamos falar sobre narrativa visceral. Mas como eu não posso perder aquele nosso famoso hábito, aquela nossa tradição, escreve aí no chat de onde você está me assistindo, de onde você está me vendo. Eu ainda estou transmitindo aqui de Orlando, em breve vou estar transmitindo de Macaé, interior do estado do Rio, mas ainda estou aqui, e aí essa aula é aquela aula diferente, aquela aula que eu não estou ao vivo, mas não é por isso que você vai ficar sem conteúdo profundo, denso, de qualidade, que vai te ajudar na sua jornada, na sua caminhada no terceiro setor, seja levando a sua instituição para a sustentabilidade financeira, para a independência, para tudo aquilo que a gente deseja, conseguir ter mais paz, mais tranquilidade, enfim, poder atender com mais plenitude a sua missão de vida, a missão da sua instituição, ou você que está querendo começar uma ONG do zero, mas quer começar do jeito certo. E o jeito certo para mim é você começar como que eu chamo de uma nova ONG. Para você que está começando, para você que pode tornar a sua instituição uma nova ONG. O que é uma nova ONG? É uma ONG enxuta, independente, sustentável. Eu falo que a gente precisa de 3 pilares, se basear em 3 pilares para alcançar essa condição de uma nova ONG. Né? Um novo método de gestão institucional, como que você vai tocar o dia a dia da sua instituição. Um novo posicionamento, tem a ver com comunicação, tem a ver com as suas ações, e um novo modelo de sustentabilidade financeira. Um que seja eficiente. Hoje aqui na Live do Bem nós vamos falar de narrativa visceral, nós vamos falar desse poderoso combustível para atrair e converter pessoas comuns em apoiadores fiéis da sua instituição. Como é que a gente vai fazer isso? Vamos lá. Deixa eu pegar minha cola aqui. Como eu falei, essa é mais uma live direto ao ponto, conteúdo na veia, para você poder, vamos dizer assim, aproveitar aí mais esse conteúdo que eu estou produzindo daqui das minhas férias. Vamos lá. Só para um recado rápido, antes que eu esqueça, se você está chegando aqui agora, ainda não está participando desse canal, não deixa de se inscrever no canal. Esse é um canal dedicado a produzir conteúdo sobre como gerar receita para a sua ONG todo mês. E aí você clica aqui, se inscreve, aciona o sininho para você não perder nenhuma live. Todas as terças e quintas, às 5 da tarde, a gente tem uma live aqui. Terças-feiras é uma live do bem, que eu falo sobre uma nova ONG, principalmente sobre esse poderoso combustível, né, para levar a sua instituição para onde ela merece estar, que é o combustível da comunicação e marketing. E na quinta-feira, a gente fala sobre o veículo para te levar a esse destino, ou seja, a gente fala de modelos de sustentabilidade eficiente. Eu falo muito de jovem aprendiz, falo de programa de estágio, falo de modelo de... Espera aí que a câmera borrou. Modelo de comunidade ou clube de membros. É um modelo novo, um modelo que está crescendo muito e que, na minha opinião, vai ser o futuro do financiamento das instituições, não só no Brasil, mas no mundo. Me aguarde, você vai ver. Quem chegar primeiro bebe água limpa, não é isso? Então vamos lá, gente. Vamos falar sobre como construir uma narrativa visceral e atrair novos apoiadores. Eu quero começar aqui te dando um contexto que eu acho importante para você entender do que eu estou falando. Narrativa é um termo que ficou muito assim batido, quase vulgar hoje em dia. A gente, com essa questão das redes sociais, a gente fica ouvindo falar muito de narrativa, e esse termo narrativa foi indo para um lado meio pejorativo. E a gente não pode deixar que isso aconteça, porque, obviamente, nem toda narrativa é uma narrativa do mal. Aqui nós vamos falar uma narrativa do bem. Mas vamos lá. O contexto aqui é o seguinte. Há aproximadamente
15 anos atrás, quando eu estava começando no Jovem Aprendiz, começando nesse programa tão poderoso que salvou a nossa instituição da falência, de fechar as portas, isso em 2006. Então, lá no início, não lembro agora se foi 2007, por aí, eu estava atendendo a Petrobras. Petrobras foi o nosso primeiro grande cliente, foi a nossa primeira grande oportunidade. Costumo dizer que quando a gente começou com a Petrobras era tudo mato, a gente tinha poucas referências, o próprio Ministério do Trabalho estava começando, o programa não era conhecido como é hoje, não tinha esse tipo de conteúdo disponível na internet. Eu costumo dizer que quando eu comecei eu não sabia nada de coisa alguma, mas ou era acreditar e apostar nesse novo caminho, ou era contar o tempo, os dias, a contagem regressiva para a instituição fechar. Eu não queria deixar o sonho morrer. Então, eu me enchi de coragem. Lembra aquela frase que eu, de vez em quando, repito, né? Que eu lembro sempre do meu pai falando, para cima do perigo, coragem. Eu me enchi de coragem e fui com medo mesmo. Mas, enfim, eu já estava há alguns meses atuando no programa. O programa da Petrobras era um programa grande, essa primeira edição do programa Petrobras Jovem Aprendiz era um programa grande. Eu não lembro quantos jovens exatamente, mas eu lembro que tinham aqui na região, na Petrobras atendia, acho que eram 6 municípios, Macaé, Rio das Ostras, Campos, Farol de São Tomé, tinha alguns municípios que o programa atendia, Carapebus, Quissamã, aqui dessa região. E a Petrobras dividiu a sua cota de aprendizes entre 3 instituições. Uma instituição de Campos, onde ficou a maior parte da cota. Na época não era Viva Lagos, era o Viva Rio, né? Foi antes da Viva Lagos, e uma outra instituição de Macaé. Então, eu atendia uma parte da cota, eram 140 jovens, e essa outra instituição atendia 80. E o pau quebrando, o programa rolando, Petrobras é muito exigente, a chapa quente, muita cobrança, muito a gente ali agarrado, fazendo, agindo, né, atendendo todas as exigências necessárias do programa. E, de repente, o coordenador da Petrobras, funcionário da Petrobras, um dia, a gente estava visitando umas turmas, ele me chamou no canto e ele me falou assim: Alexandre, vocês ainda não têm o registro no Conselho Municipal da Criança e Adolescente de Macaé? Eu falei: Jorge, cara, nós estamos há 1 ano lutando com esse registro, por esse registro. E ainda não saiu. Está para sair, mas ainda não saiu. A gente tem um registro no Conselho Estadual, o Viva Rio tem um registro no Conselho do Rio de Janeiro, mas em Macaé ainda não saiu. Está lá com a presidente do Conselho, lá na diretoria do Conselho, e não sai. Está enrolado. Burocracia, não sei o que, mas aí ele falou assim para mim: Alexandre, abre o olho, dá seu jeito, resolve isso, porque o fulano de tal, que dirige a outra instituição que atende a Petrobras aqui em Macaé, veio no particular me fazer essa denúncia que vocês estão fazendo no programa, vocês não têm o registro no Conselho. Gente, vamos lembrar que isso foi 2006, isso tudo estava começando, e as exigências, as obrigações, todo esse processo ainda estava tudo muito novo para todo mundo, inclusive para mim. Eu fiquei apavorado, porque aquele era um programa que eu estava botando muita fé, apostando todas as minhas fichas, enfim, e caí para dentro para conseguir resolver isso, né? Como é que pode, não sei o quê. Enfim, resumo da ópera. Eu tinha uma amiga que era colega de trabalho da presidente do conselho. A presidente do conselho era assessora direta do prefeito, trabalhava no gabinete do prefeito, e aí ela agendou uma conversa, uma reunião, uma audiência minha com a presidente do conselho. Conseguiu agendar, essa amiga que era servidora pública e conhecia a presidente.
E eu fui para lá para a reunião. Gente, eu fiquei 5 horas aguardando a presidente do conselho me atender. Mas é aquele processo humilhante, você se sente o cocô do cavalo do bandido, porque um monte de gente chegava depois que eu já tinha chegado, ela tinha marcado comigo hora, dia, hora e local, ia chegando gente, ela ia atendendo e não me atendia. Mas eu falei, ela vai ter que sair por essa porta para ir embora, eu não saio daqui. E fiquei lá. Enfim, depois de 5 horas, ela me atendeu. Ela me atendeu, e aí tem outro ditado do meu pai que eu adoro, sempre falou para mim, falou assim, meu filho, isso aí é coisa de roça, gente. Ele falava assim, meu filho, o bicho é muito mais feio, mais bravo do que parece. Quando você chega para perto, o bicho amansa. E eu levo esse ditado para a minha vida. Quando eu cheguei de frente para a presidente, aí ela viu que o negócio era sério, ela deu uma amansada, uma acalmada. E eu fui conversar com ela. Fulano, eu estou precisando resolver o problema do registro do barril no conselho. A gente já tem mais de um ano solicitando, não sei o quê. Tem alguma pendência? Falta algum documento? O que está havendo? E ela enrolou para lá, escapuliu para cá, e ela acabou me confidenciando. Olha só, que esse camarada que fez a denúncia para a Petrobras fazia parte do conselho e tinha falado para ela, contado para ela, que o Viva Rio não tinha sede em Macaé, que o Viva Rio só estava aqui de passagem, que o Viva Rio estava aqui por oportunismo, e blá, 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 blá. Começou, contou uma historinha para ela que não tinha nada a ver com a verdade, mas contou a historinha que ela ouviu, ela conhecia o cara, não tinha nada para desconfiar do cara, e ela acreditou nessa pessoa, nesse cara. Resumo da ópera. Eu falei, olha, não é nada disso. E eu quero te convidar para ir lá fazer a visita que você falta fazer. A única coisa que faltava fazer era a visita técnica. Fazer a visita comigo, vamos lá agora, para você ver se é verdade, se não é verdade, se é mentira, se não é mentira, o que é, o que não é. Ah, mas eu estou sem viatura aqui, sem carro, não tem problema, meu carro está aqui embaixo. Se você puder, eu te levo e te trago. Ah, você pode me levar? Posso levar e trazer sem problema nenhum. Resumo da ópera, botei ela no meu carro, levei ela até o endereço. Ela viu que não era nada daquilo que o cara tinha contado. E, tipo assim, no dia seguinte, liberou o nosso registro. Moral da história, gente. Voltei para conversar com o Jorge Alberto. Não, antes da moral da história. Voltei para conversar com o Jorge Alberto e o Jorge Alberto me deu a moral da história. Ele me falou bem assim, Alexandre, quem conta primeiro controla a narrativa. Eu vou repetir. Quem conta primeiro controla a narrativa. E naquela hora a ficha caiu para mim. Porque, na verdade, esse cara mal intencionado, querendo assumir o nosso contrato com a Petrobras, ele contou uma história que não tinha nada de verdade, mas como ele contou primeiro, a presidente do conselho assumiu como verdade. Então, vamos lá. Quem conta primeiro controla a narrativa. Esse é o poder da comunicação, seja para o mal, seja para o bem. Resumo da ópera. A gente resolveu esse problema, atendemos a Petrobras. Na próxima edição da Petrobras, que foi em 2010, a primeira foi de 2006 a 2008, depois a Petrobras ficou um tempo sem fazer o programa, problemas internos da Petrobras. Quando chegou em 2010, a gente foi fazer a segunda edição do programa da Petrobras e a gente acabou. A Petrobras gostou tanto do trabalho, do comprometimento, do compromisso. A gente não era a instituição mais antiga, não era a instituição mais bem estruturada, não era a instituição com mais nome das que estavam atendendo a Petrobras, mas a gente era de longe a instituição mais comprometida, mais dedicada.
Resumo da ópera: a segunda edição do programa Petrobras do Aprendiz, a Viva Rio, na época, atendeu todo o programa da Petrobras. Foram 9 municípios, 663 jovens. Foi chapa quente, foi muito aprendizado, foi muitas vidas transformadas. Foi o maior programa que eu já pessoalmente fiquei responsável tocando. Algumas dezenas de milhares de reais sob a minha responsabilidade, mas valeu muito com todo esse contexto, com todo esse aprendizado. E aqui eu queria que você internalizasse isso. Quem conta a história primeiro, controla a narrativa. E aí tem uma questão que é fundamental você entender, que é o seguinte: quando a gente, tipo assim, conta uma história, a história, estrito sensu, ela tem a ver com você falar sobre fatos que aconteceram no passado. Eu aqui contei uma história para vocês de algo que aconteceu há 15 anos atrás, 14 anos atrás, algo desse tipo. Agora, narrativa é você fazer a pessoa que está te escutando enxergar com os seus olhos, enxergar aquilo que está acontecendo no presente ou que está em iminência de acontecer, está prestes a acontecer, mas normalmente é no presente, enxergue com os seus olhos. Então, isso te ajuda a influenciar essa pessoa para o bem ou para o mal. Vai depender de como você vai usar isso. O ponto fundamental é que quando você quer influenciar essa pessoa para o bem, quando você quer afetar essa pessoa para ela poder, você fechar uma parceria, conseguir um apoiador, fechar um contrato com alguma empresa, com alguma pessoa, enfim, porque depende do modelo de sustentabilidade que você está usando, saber construir narrativa é fundamental nesse processo. Vou te dar alguns exemplos para ficar mais tangível para você. Eu comecei há algumas semanas, acho que não tem nem um mês, a construir uma nova narrativa aqui no nosso canal. Eu comecei lá atrás falando da ONG 100% sustentável, autossustentável. Aí eu migrei isso para independente, a ONG independente, né? Romper com a dependência do político, do digital, das doações e alcançar a independência. E agora eu estou batendo numa nova narrativa que eu acho mais completa, faz mais sentido para mim, que é a narrativa da nova ONG. Olha só que interessante. Eu trago para você um conceito novo, que é esse conceito que eu apelidei de nova ONG. Uma ONG enxuta, independente e sustentável. Toda hora vocês vão me ouvir falar sobre isso. E a nova ONG se baseia em 3 pilares: um novo jeito, um novo método de gestão institucional, um novo posicionamento institucional, que tem a ver com comunicação e marketing, e um novo modelo de sustentabilidade eficiente, que seja eficiente. E eu fico batendo nesses conceitos, por quê? Porque eu estou construindo essa narrativa. Eu estou ajudando a aterrissar esse conceito para você, aterrissar, fazer sentido para você. Faz sentido? Escreve aí no chat para mim se está fazendo sentido esse conceito de nova ONG. Seja para você que já tem uma instituição, mas não está satisfeito com os resultados que você tem conseguido gerar para ela, para quem você beneficia, e você quer uma ONG enxuta, independente e sustentável, e está fazendo sentido para você que quer começar uma ONG do zero, mas quer começar do jeito certo. Já quer começar uma nova ONG, com uma gestão enxuta, eficiente, com um posicionamento institucional certo, com um modelo de sustentabilidade capaz de gerar receita para a sua ONG todo mês, enfim. Então, essa é uma forma, tá, que a gente faz para poder a gente estar construindo uma narrativa.
Vou dar outro exemplo para você, porque acho que o exemplo ele tangibiliza, né? Você fica mais presente para o conceito. Então vamos lá. Eu, toda hora eu falo que eu considero que o jovem aprendiz é uma pedra preciosa no financiamento de instituições do terceiro setor. Quem já ouviu falar isso? Quem já ouviu falar sobre pedra preciosa? Escreve aí no chat, pedra preciosa. Eu fiz aí eu usei uma técnica de construção de narrativa que é uma técnica de analogia. Eu fiz a analogia do jovem aprendiz com uma pedra preciosa. E aí eu aterrizo essa analogia com o seguinte conceito, com o seguinte contexto. Gente, toda pedra, para ser preciosa, precisa ser rara. E num ambiente que a gente está tão escasso de financiamento do terceiro setor, o jovem aprendiz é algo raro, onde as empresas são obrigadas por lei a cumprir, a fazer. Qual outro projeto social você conhece no Brasil que tenha essa mesma característica? Que as empresas são obrigadas a apoiar, a fazer? Nenhum. Então, uma das técnicas poderosíssimas de construção de narrativa é a analogia. Outra técnica foi o que eu fiz no início. Eu contei uma história para dar contexto, e aí essa história serve para mim de fio condutor para a narrativa que eu estou construindo aqui nessa aula com você. Se você traz um fato histórico, seja um fato histórico seu, seja um fato histórico público, e traz para você dar contexto para a narrativa que você está construindo, maravilhoso. Teve um evento da RNA que eu usei uma frase famosa do Martin Luther King, né? Que fala assim: o que mais me preocupa não é o barulho dos maus, mas o silêncio dos bons. Eu usei essa analogia para trazer para você esse contexto, que a gente está aqui no terceiro setor, no social, querendo fazer o bem, querendo beneficiar o próximo, querendo transformar vidas, e fica lutando com uma narrativa do mal, uma narrativa, uma fake news aí, que as ONGs são tudo bandido, que as ONGs é todo mundo um bando de encostado, vai trabalhar, que vocês precisam... Enfim, então, quando você traz uma história, um fato histórico, seja uma história sua como eu fiz hoje, seja uma história, uma frase pública que é notória, mas para você trazer como contexto para a construção da sua narrativa, é uma outra técnica. Eu vou dar aqui uma terceira técnica que é muito poderosa. Eu aprendi essa com um mentor meu mestre de storytelling, né, que é o Leandro Aguiari. E o Leandro Aguiari ele fala assim: você precisa, na sua comunicação, ativar o modo Adão. Que é isso, Aguiar? Ele brinca falando assim: imagina quando Deus criou a Terra, criou o mundo, e aí, né, surgiu Adão, veio a Eva. As coisas, aí ele brinca assim: as coisas não tinham nome. Adão olhou para a árvore e falou: cara, isso aqui parece uma árvore, deu o nome de árvore. Então ele brinca falando que o modo Adão é você dar nome às coisas. Você assumir a paternidade ou a maternidade de termos que você cria, que você constrói, traz para um contexto diferente. Por exemplo, eu criei o termo protocolo da generosidade. Lógico que protocolo é uma palavra que já existe, generosidade é uma palavra que já existe. Mas protocolo da generosidade, esse termo completo, fui eu que criei. E dei contexto, dei conteúdo, para poder fazer sentido para você. Então, quando eu trago esse tipo de técnica
para a construção da narrativa que eu quero construir, ele me dá o fio condutor para eu... Lembra daquela frase, né? Lembra daquela moral da história. Quem conta primeiro controla a narrativa. Então, se você lida com crianças e adolescentes e vulnerabilidade social, e você quer construir uma narrativa que o trabalho que a sua instituição faz, seja através de cultura, seja através do esporte, é uma forma de combater a violência, como é que você constrói essa narrativa? Ou através de um modo Adão, que você cria um termo, entendeu? Ah, aqui a gente tem um projeto, vou viajar aqui na maionese, tá, gente? Sem qualquer... Posso falar uma besteira aqui, mas é só para tentar dar mais exemplo para vocês, tornar mais tangível. Então, por exemplo, aqui a gente tem uma... Lembra que eu falo da filosofia do cuidado? Esse é outro modo Adão. A gente tem aqui a filosofia do cuidado. É um cuidado extremo com os beneficiários, com os apoiadores, com os colaboradores, com a instituição. A gente quer cuidar das pessoas, quer cuidar de todos os atores. Porque a gente acredita que o cuidado é vamos dizer assim, o elemento fundamental, né? O pilar para você transformar a vida. Está vendo como eu construí uma narrativa aqui? Então, se você aí quer fazer esse enfrentamento da violência, você precisa de ferramentas para isso. Vamos criar uma competição do bem, né? Como é que você atrai a atenção, atrai a corações e mentes, já que do lado de lá, do tráfico, do movimento, da violência, tem algo sedutor. Porque o tráfico as organizações criminosas atraem com poder, atraem com dinheiro, atraem com controle, enfim, tem uma série de artifícios que eles usam para atrair aquela criança e aquele adolescente, aquele jovem. Como é que você vai usar estratégias, artifícios do bem para poder você conquistar esses corações e mentes? Aí você pode falar usando ferramentas como esporte, cultura, aí você dá um nome do projeto, agentes do futuro, jovens do futuro, enfim, já que quem está no crime, o futuro é curto, né? Eles morrem cedo. Enfim, isso tudo é um processo de construção de narrativa. Outro termo que eu usei, né, nesse modo Adão, só para citar outro exemplo, foi a teoria do chacrinha. Lembra a teoria do chacrinha? Quem não se comunica se trumbica? Eu vou fazer depois um episódio da Live do Bem sobre a teoria do chacrinha. A teoria do chacrinha tem a ver com o poder da comunicação. O famoso, saudoso chacrinha falava isso, né? Quem não se comunica se trumbica. Então, gente, a importância da construção de narrativa tem a ver com tudo isso que eu falei, tá? Tem a ver de você fazer com que o seu futuro apoiador enxergue aquela realidade que você quer transformar, que você quer ajudar, com os seus olhos, com que ele sinta, que ele traga o contexto dele, de vida dele. E aí, por que eu chamo de narrativa visceral? Gente, no social, no terceiro setor, nos programas e projetos, nas instituições, a gente precisa ter a capacidade de afetar esse futuro apoiador, mexer com as emoções dele. Precisa ser algo visceral, que mexa com as vísceras, que ele realmente ative nele o gatilho emocional da empatia, ou o gatilho emocional da solidariedade. Esses são elementos poderosíssimos para você poder realmente atrair e converter essa pessoa comum num apoiador fiel. Um exemplo clássico disso é a minha aluna Glauce, de Manaus. Eu não sei se você já viu esse vídeo, agora aqui não vai dar para colocar, mas a Glauce, ela construiu uma narrativa poderosíssima lá em Manaus, no ano passado, foi ano passado, que ela fez
uma campanha solidária pelos órfãos da Covid em Manaus. Olha só, a Covid foi uma doença terrível, né? Dizimou mais de 650 mil vidas no Brasil. E sempre, desde o início, o contexto sempre foi o seguinte: quem estava mais no risco da Covid? Idosos, pessoas com comorbidades. Eram os dois principais grupos de risco e foram os dois principais grupos que mais morreram pessoas. E uma das coisas que, desde o início, foi muito dita é que era uma doença que não afetava tantas crianças, né? As crianças estavam passando quase que imunes, né? Claro que, no final das contas, dentro da escala que tudo isso tomou, a gente perdeu muitas crianças nesse processo, a maioria delas que tinha alguma comorbidade. E isso é algo que a gente não tem nem como comentar. Eu sou pai, eu tenho filhos. A gente não consegue nem imaginar uma situação dessa. Graças a Deus, os dois mais velhos já tomaram as 3, acho que 2 ou 3 doses, e o mais novo já tomou a primeira dose, vai tomar a segunda dose em breve, se Deus quiser. Mas, enfim, ele quer. Mas o contexto aqui que eu quero trazer para você eu aqui me perdi, gente. Falando assim, agora assim, acabei. A Glaucia Manoel. Desculpa, voltei aqui. Então, a Glaucia trouxe um ponto aí que estava passando meio que desapercebido, que eu chamo de um problema inquestionável. Para partir desse problema inquestionável, que é outra técnica, então eu falei da técnica do modo Adão, eu falei da técnica da história, eu falei da técnica da analogia, técnica da história, técnica do modo Adão, e agora uma terceira técnica do problema inquestionável. Quando ela trouxe esse problema que estava passando desapercebido pelas pessoas, né, a comunicação que ela fez, muito simples, mas muito direta, muito verdadeira, viralizou lá em Manaus. Ela chegou a parar no Fantástico, um senador ou um deputado lá do Amazonas propôs, e parece que está saindo, um fundo nacional de proteção dos órfãos da Covid, porque aconteceu isso muito, que grávida também, né, mães que estavam grávidas, também estavam no grupo de risco. E aí tiveram, nessa escala que tudo tomou, lá em Manaus sofreu muito com esse processo, dezenas de crianças, eu não sei se chegou a centenas, mas dezenas ou centenas de crianças que ficaram órfãos, simplesmente porque a mãe ou o pai, ou os dois, faleceram com a Covid. Resumo da ópera, gente. Você precisa dominar a técnica de construção de narrativa. E eu sei que isso pode parecer difícil para você, de tudo isso que eu estou falando aqui um pouco rápido, mas eu quero trazer para você estar presente com o seguinte: eu estou já há alguns anos, pelo menos quase 5 anos, estudando, treinando, testando todas essas técnicas. Tá? Eu não paro de estudar, não paro de testar, não paro de treinar. Então, não espera que você, ouvindo essa aula, já vai virar o faixa preta da narrativa. Não é assim. Mas sabe como você começa? Do início, começando, indo para o campo de batalha, fazendo errado, fazendo não perfeito, fazendo algo que você vai melhorar, que você pode melhorar, mas dando o primeiro passo. Lembra sempre daquilo. A gente não aprende a nadar lendo livros de natação, estudando aula online de natação, vendo vídeos de natação, ouvindo professores de natação. Se você fizer isso tudo e não entrar dentro d'água para nadar, você não sabe nadar. Beleza? Então, essa é uma das principais missões da nossa comunidade do bem. A nossa comunidade do bem tem essa como uma das principais missões: te ajudar
na sua comunicação, e a narrativa faz parte da estratégia de comunicação, e o seu marketing para você poder converter pessoas normais em apoiadores fiéis da sua instituição. Ok? Então, olha só, eu vou deixar hoje, especialmente aqui na descrição desse texto, o link de um trial, falando em inglês agora aqui, um trial da comunidade do bem. O que é o trial? É um test drive. É como se você pegasse o carro para testar antes de comprar. Então, esse teste, esse período de teste da comunidade, é te dar a oportunidade de conhecer a comunidade por dentro. É um mecanismo que a Hotmart oferece para você, quando você tem um programa de assinatura. A Comunidade do Bem é uma adesão anual, você assina uma assinatura para você estar participando comigo de todo esse treinamento sobre comunicação afetiva, marketing do bem, e aí tem sobre como montar sua instituição, sua ONG do zero, a questão da gestão institucional e tudo mais. Tá? E também o modelo de comunidade, clube de membros, tem funil de arrecadação, tem sobre campanha solidária, tem muita coisa boa lá. E aí eu vou deixar aqui embaixo, na descrição desse vídeo, o link de um trial, de um teste. Como é que funciona isso? Você vai ter 7 dias para conhecer a comunidade do bem por dentro, consumir 7 conteúdos de graça, e aí, a partir do 8º dia, a Hotmart vai te cobrar automaticamente. Tá bom? Quando você clicar no link, a Hotmart vai pedir os dados do seu cartão. Então, realmente, é só para quem pode fazer isso por cartão, é o único formato que a Hotmart permite hoje. Mas fica tranquilo, porque não é cobrado nada, tá, durante esses primeiros 7 dias. Se você gostar, não precisa fazer nada, que depois dos 7 dias você já vai virar membro oficial da Comunidade do Bem. Se você não gostar, basta um e-mail e é cancelado a sua assinatura automaticamente e não é nada cobrado, tá bom? Então, você quer testar a Comunidade do Bem, se você ainda não faz parte, clica aqui embaixo e vem conhecer esse ambiente poderosíssimo que é sobre comunicação e marketing do bem. Valeu, gente. Até a próxima aula. Fica com Deus. Estou voltando, hein? Valeu.